Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, ovelhas que não têm pastor, né? É uma ovelha perdida, é uma ovelha desorientada, é uma ovelha que é uma presa fácil, vulnerável nos enganos do inimigo, nas mãos do inimigo, né? O Senhor Jesus teve compaixão delas por causa disso. Devemos ter compaixão das pessoas que não têm a direção de Deus, que não têm alguém que interceda, alguém que cuide, porque toda ovelha precisa de um bom pastor. Irmãos, não há ovelha independente. Não, eu sou uma ovelha independente. Não tem, irmãos. Está fugindo o fluxo normal das coisas e da palavra do Senhor. Toda ovelha precisa de um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que ama a ovelha como a si mesmo, e aquele que orienta a ovelha. A missão do pastor, irmãos, é interceder, cuidar, orientar através da palavra do Senhor as ovelhas, né? E o bom pastor tem que estar disponível a se sacrificar pelas ovelhas. É isso, entregar a sua vida em troca da vida das ovelhas. Foi assim que agiu Davi, irmãos. O Davi, ele enfrentou um leão, enfrentou um urso para defender as ovelhas. Assim deve agir o bom pastor, né? O Senhor, o nosso bom pastor, deu àquelas pessoas aquilo que elas estavam precisando. O texto diz, e começou a ensinar-lhes. Irmãos, o que o Senhor Jesus mais fez aqui na terra, ele fez bastantes milagres, né? Mas o que ele mais fez foi ensinar. O Senhor, ele ocupava o seu tempo, a maioria do seu tempo ensinando, ministrando, né? Muitas vezes ensinava através de parábolas, outras vezes através de exemplos, outra vez ele mostrava a natureza, mostrava os animais, mas ele ensinava e ensinava. Então, se a prioridade do Senhor Jesus era ensinar a constituição do reino de Deus, que é a palavra de Deus, então a nossa prioridade deve ser aprender. Se a prioridade do Senhor era ensinar, a nossa deve ser aprender, e aprender com o Senhor. E aprender com o Senhor é aprender com a palavra do Senhor. Porque quando nós somos ensinados na palavra do Senhor, começa a mudar aqui, irmãos. E aí nós começamos a desfrutar de coisas que não desfrutávamos antes. Passamos a ser imunes a algumas coisas, né, que não éramos antes, né? Com o ensinamento da palavra do Senhor, com o conhecimento das promessas do Senhor, vêm as lutas e você já não se desespera mais, porque você sabe que o seu Redentor vive, que tem promessas de livramento de Deus, se você fizer a sua parte. Então, o ensinamento da palavra do Senhor é que nos traz a vida abundante e principalmente a vida eterna. Então, se a prioridade do Senhor era ensinar, a nossa prioridade deve ser aprender com o Senhor, aprender com o Espírito Santo, aprender através da palavra do Senhor. E aqui no versículo 35 diz, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os, né? Despede a multidão, para que vão aos lugares, aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Irmãos, os discípulos do Senhor estavam agindo de uma maneira errada, equivocada. Eles estavam querendo se livrar do problema. Senhor, despede esse pessoal aí, que eles se viram aí. Eles resolvem o problema de fome deles. Não, Deus não tem isso, irmãos. Essa atitude está errada. Nós devemos resolver, nós devemos solucionar os problemas que nos aparecem, porque muitas vezes Deus permite que nós conheçamos alguns problemas, alguns males, porque nós fazemos parte da solução. Então, não empurre a sujeira embaixo do tapete. Hoje de manhã nós pregamos que a maldição sem causa não se cumpre. Todo mal tem uma causa, essa causa tem que ser identificada e eliminada, né? Tem que ser pesquisada, identificada e eliminada, né? Então, a eliminação é a resolução do problema, irmãos.
Um problema que vem à sua mão e que você não resolve, pode tomar uma dimensão maior, né? Fazendo uma analogia, é como aquele sintomazinho, aquele incômodo que você tem, e fala, não, isso não é nada, não vou resolver esse problema agora, não, né? Com o tempo passa. E aí aquele sintomazinho permanece, a pessoa vai adiando, não resolve. Quando ela se dá por conta, o negócio já está numa dimensão maior, já está com uma difícil solução, né? Muitas vezes até numa situação trágica, né? Então apareceu um problema, irmãos, procura a solução. O nosso Senhor é o solucionador de problemas, né? E nós devemos ser imitadores de Cristo. Muitas vezes Deus faz com que nós tomemos conhecimento de alguns problemas, porque nós fazemos parte da solução. Muitas vezes a solução é orar, é clamar a Deus. Outras vezes é agir segundo a direção de Deus. Então Deus permite e informa, porque Ele sabe que pode contar conosco. Muitas vezes vai vir alguém com um problema, confessando um problema para você, e você pode até pensava antigamente, né? O que eu tenho a ver com isso? Não, você tem tudo a ver. Porque se Deus permitiu que essa pessoa conversasse com você a respeito do problema, é que você faz parte da solução. Você vai orar, vai interceder, vai dar uma direção através da palavra para que a bênção seja alcançada. E não dispensar, Senhor, despede os que eles se viram por aí. Não, tem um problema aí? Vamos buscar a solução. E aqui no versículo 37 diz, ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer, né? O Senhor ordenou e nos ordena, né? Vocês, discípulos, devem dar o que comer a quem tem fome. Irmãos, é ordem do Senhor. O Senhor não falou que ia suprir a necessidade daquelas pessoas. O Senhor falou, vocês vão dar o que comer para essas pessoas. Então atenção, irmãos, atender a necessidade da multidão, né? Era uma multidão diferente, irmãos. Por que multidão diferente? Porque era uma multidão que estava buscando o Senhor. Era uma multidão que estava ouvindo a palavra do Senhor. Essa multidão, irmão, tem que ser suprida pelo Senhor. Estavam ouvindo os ensinamentos do Senhor. Não era qualquer multidão. Não era uma multidão que tinha escarnecedores. Não era uma multidão que iria condenar. Não era qualquer tipo de multidão. Era uma multidão que buscava o Senhor. Era uma multidão que estava ouvindo os ensinamentos do Senhor. E por isso o Senhor falou, dá-lhes vós do que comer. Irmãos, muitas vezes nós devemos, em certos casos, deixar Deus tratar algumas pessoas, algumas multidões. Porque se nós premiarmos a ímpios, se nós premiarmos a quem rejeita a palavra de Deus, eles não vão mudar, irmãos. Imagina, Deus está tratando uma pessoa para que ela se volte a Ele. E vamos lá e nós socorremos, fazemos isso, fazemos aquilo, premiamos, ajudamos. O que acontece? Essa pessoa não vai mudar. Então, entendam, aqui era uma multidão que buscava o Senhor, uma multidão que ouvia o Senhor. Essa multidão tinha que ter um tratamento. Eu trato todo mundo igual. De jeito nenhum. A palavra do Senhor diz, aos que me honram, honrarei. Aquela multidão estava honrando o Senhor, buscando o Senhor, clamando ao Senhor e ouvindo os ensinamentos do Senhor. Essa multidão tinha que ser honrada pelo Senhor. Quantos necessitados vêm e dizem assim, principalmente aqui na porta da igreja, vem pedindo, vem com aquela conversa de Seca Lourenço lá, né? E aí você fala, você quer uma oração? Não. Oração não vai resolver meu problema. O que eu preciso é de dinheiro. O que eu preciso é disso. Irmãos, o que fazer com uma pessoa dessa? Você vai dar aquilo que ela está pedindo? De jeito nenhum, porque não vai resolver o problema dela. Vai minimizar uma situação temporária, mas vai fazer com que a pessoa permaneça no erro. Entenda, irmãos, nós não podemos financiar o erro. Nós temos que agir. Muitas vezes Deus está tratando para que a pessoa se volte a Ele. Então aqui nós fazemos oração, irmão. Aqui é casa de oração, irmão. Você quer dinheiro? O Bradesco fica ali embaixo, irmão, né? Aqui não tem muita gente que confunde igreja com banco, irmão, né? Igreja é lugar de oração, tem que buscar oração, tem que buscar a Deus e não dinheiro. Dinheiro tem que buscar no banco, né? Onde tem, não é verdade? Então tem muitas pessoas que se equivocam, irmãos. Elas não querem saber de Deus, elas não querem saber de oração, né?
E vai ser honrada, vai ser premiada uma pessoa dessa? A pessoa é honrada e premiada quando ela deseja Deus, quando ela quer, fala, pastor, eu estou numa situação difícil, eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo, faz uma oração para mim, faz uma oração para Deus abrir meus caminhos, faz uma oração para Deus me abençoar. Aí é diferente, irmãos, aí é diferente. Então entendam, nós temos que ter esse discernimento, irmão, para não estar financiando o erro. Hoje de manhã nós falamos a respeito daquela pessoa que vive pedindo dinheiro emprestado. Se você emprestar o dinheiro, você está ajudando essa pessoa? Não, irmão. Você está contribuindo para que ela permaneça no erro. Então toda maldição tem causa. Aquele que vive pedindo emprestado é aquela pessoa que falta domínio próprio, autocontrole. Ela gasta mais do que ela recebe, ou ela tem aquela compulsão de gastar, né, e vai gastando e fica sempre endividado. O que precisa, irmão? Ela precisa ser discipulada, ela precisa ser liberta desse espírito de consumismo e ela precisa ter domínio próprio, temperança, autocontrole. Saber que ela não pode gastar aquilo que ela não tem recursos para pagar, porque sempre vai ficar na dependência de outros. E se você ajuda, você vai contribuir para que ela permaneça na falha. Muitas vezes, irmãos, ser um bom cristão é falar não. O bom cristão tem que saber falar não, e saber entender os propósitos de Deus, consultar o Espírito Santo de Deus antes de fazer, financiar. E às vezes, irmãos, a pessoa que você está financiando do erro, nem uma pessoa desconhecida é, às vezes dentro de casa, irmão. Aquele filhinho que quer tudo, né? Que você faz tudo para ele. Irmão, como é que vai ser quando ele tiver que ir para o mundo, irmão? Vai ter alguém que vai fazer tudo para ele? Não, então tem que saber, irmãos, tem que saber fazer as coisas de acordo com a palavra do Senhor. E aqui no versículo 41 e 42 diz: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, você vê que nós já pulamos aqui, né? Levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. O milagre aconteceu. Comeram e ficaram fartos. Por quê? Porque buscavam, porque ouviam e porque obedeciam ao Senhor. Toda a ordem que o Senhor deu foi obedecida, e eles estavam buscando ao Senhor, estavam ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor não deu peixe e nem pães a eles, não é verdade? Veja o texto aqui, né? Levantando os olhos dos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos. Quando o Senhor Jesus falou, vocês vão dar de comer a eles, estava falando sério. Por quê? Porque eles faziam parte do milagre. Eles faziam parte da multiplicação. O Senhor clamou, teve uma manifestação sobrenatural, mas foram os discípulos que distribuíam, eram os discípulos que entregavam pães e peixes, né? Então, entendam, há coisas que Deus entrega para nós, 5 pães e 2 peixes, ou alimento, que o destino final não somos nós, pessoal. Muitas vezes Deus vai te dar coisas para você entregar para alguém, e você vai saber a hora que tem que entregar para esse alguém, alguém que Deus vai enviar para que você supra, para que você dê de comer, para que você, de certa maneira, ajude. Então há coisas que Deus nos dá que não é só para nós, irmãos, é para nós e para que nós distribuamos aqueles necessitados que Deus vai colocar no nosso caminho, tá? Irmãos, haja visto a revelação da palavra de Deus não é para o pastor, irmão. Quer dizer, não é só para o pastor, é para o pastor, mas para o pastor distribuir para o povo de Deus, para as ovelhas do Senhor, para a multidão que quer ouvir a palavra do Senhor. Entenda, irmãos, 5 pães e 2 peixes eram um alimento para o corpo, mas entenda que tem um alimento que é primordial, que é o alimento da alma, que é a palavra do Senhor. Então a mensagem vem para o pastor, né? Porque o pastor também é ovelha do Senhor, né? Aliás, todos são ovelhas do Senhor, não tem ninguém que é ovelha do pastor aqui. Não, eu sou ovelha do pastor Roberto. Não, você é ovelha do Senhor Jesus, né? Eu estou como um ungido de Deus, levantado por Deus, para orientar, mas
Você é ovelha do Senhor. Amém, povo de Deus, né? Não tem nenhum sobre a face da terra que tem ovelhas. As ovelhas são do Senhor. E Deus, Ele manda o suprimento para o seu profeta, para que ele distribua as ovelhas, né? Para que ele distribua as pessoas. Então, tudo aquilo que Deus tem me dado é para distribuir com vocês, né? O pastor, então, passa a chave do carro aí, né? E dá a chave da casa também, né? Não, pera lá, irmãos, né? Estamos falando de coisas espirituais, né? Então, muitas vezes nós não somos o destino final de muitas bênçãos, porque Deus nos capacita para que nós o sirvamos. E servir ao Senhor é servir as ovelhas do Senhor. Né? Eu estou servindo a Deus, ou não, servindo ao Senhor é amar o próximo como a si mesmo, é servir as ovelhas do Senhor, é fazer a vontade de Deus. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele tem mais prazer em servir do que ser servido, irmão. O cristão verdadeiro, ele tem mais satisfação, né, em servir do que ser servido. Ultimamente, um dos dias mais felizes da minha vida, que me alegrou tanto o dia todo, foi quando eu saí descalço da igreja, irmão. Né? Então, para poder servir alguém que Deus enviou. Então, nós temos que ter esse sentimento. E quando você serve a Deus, Deus te serve. Deus te serve para que você sirva mais. E se você servir mais, Ele vai te servir mais. Tá? Entendam? É a multiplicação do Senhor. E aqui no versículo 39 ao 40 diz, ordenou-lhes. Você viu que nós somos no final e nós estamos voltando agora, né? Porque agora nós vamos chegar num ponto aqui que o Espírito Santo de Deus quer ressaltar nas nossas vidas. E ordenou-lhes, fala para o sermão do lado, ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Irmãos, para que houvesse o milagre, para que houvesse a multiplicação, o Senhor mandou fazer algo antes, que era que eles se assentassem em grupos de 100 e de 50. O que significa isso, irmãos? O Senhor ordenou, o Senhor ordena para que haja muitos milagres nas nossas vidas. Não deve haver bagunça, não deve haver confusão. Tem que ordenar as coisas, tem que acertar as coisas para que Deus opere, para que Deus faça multiplicação. Se tivesse uma bagunça ali, irmãos, não teria a multiplicação do Senhor. Então senta, ninguém fica levantado aí, todo mundo senta em grupos de 100 aqui, grupo de 50 ali, e ainda tem a erva verde. Por que o Espírito Santo ressalta a erva verde? Porque é uma erva crescida, ia ser uma divisão natural entre as pessoas, né? Então, vejam como é a organização do Senhor. Irmão, se você quer bênção de Deus, quer multiplicação na sua vida, ordene a sua vida, organize a sua vida, coloque ordem na sua vida, irmãos. Porque isso agrada muito a Deus. Porque Deus é organização total. E para que haja bênção, irmãos, tem que haver organização. Mal, o que é mal? Mal é uma desorganização de alguma coisa que devia estar funcionando de uma maneira organizada, ordenada, e não está funcionando, irmãos. Dá um pulinho na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Versículo 40, 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo com ordem dentro da igreja, para que Deus opere. Deus não é Deus de confusão. Deus ama a ordem. Deus ama a organização. O Senhor quer que nós façamos tudo decentemente e com ordem. Na igreja, na nossa casa, no trabalho, tudo na nossa vida tem que ter organização, irmãos. Parece ser básico, parece ser elementar, mas Deus ressalta isso, irmãos. Houve uma multiplicação, mas antes de o Senhor Jesus clamar a Deus, dar graças ao Senhor e fazer a multiplicação, Ele colocou ordem nas coisas.
Deus, Ele ama a ordem. Então organize-se, porque sem ordem não há multiplicação, sem ordem não tem prosperidade, sem ordem muitas bênçãos não virão, sem ordem não vai ter vitória, porque crescimento sem ordem traz males, traz doenças, né? O que é uma doença? Um crescimento de algo que está desordenado no corpo. Entendo? Deus planeja e detalha tudo, para que não haja confusão, para que haja ordem. Depois da sabedoria, a primeira criação de Deus depois da sabedoria, e a sabedoria é fundamental para que haja ordem, Deus criou a luz. Haja luz, porque sem luz há o caos, irmãos. Sem luz é uma confusão. Sem luz as pessoas não sabem para onde estão andando, não sabem de onde estão vindo, não sabem onde está a saída, não sabem nada. Então que haja luz, para que nós possamos colocar tudo em ordem, em organização na nossa vida. Para que não houvesse confusão, Deus detalhou tudo, irmãos. Tudo que Deus fez é detalhado. A arca de Noé tinha detalhes, betume por dentro, por fora, o tipo de madeira, o tabernáculo, todos os detalhes, até a arca da aliança, todos os detalhes, as argolas, os varais, tudo com um propósito, tudo detalhado. No templo de Salomão, Deus detalhou até o peso dos pregos. Tudo especificado, tudo detalhado, para que não haja confusão, para que haja ordem. Ordem. Veja aqui em João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar, vô-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Deus organizou a sua obra. Deus faz tudo organizado. Primeiro, o João Batista. João Batista com uma missão específica. Clamar o arrependimento e preparar os caminhos do Senhor. Veio João Batista recolhido. Agora é com o Senhor Jesus. João Batista até pergunta se é ele, porque se for ele, está chegando a minha hora. Depois de João Batista, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo, depois de mim vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem com uma missão específica, convencer do pecado, do juízo, da justiça, ensinar todas as coisas. Ele diz lá em João 14, 26. Então, tudo detalhado. Depois do Espírito Santo vem os apóstolos, os discípulos que o Senhor treinou, e depois outros apóstolos que foram levantados por Deus, como o apóstolo Paulo. E depois dos apóstolos, nós temos a incumbência de servir ao Senhor. Nós temos a incumbência de levar a palavra do Senhor. Tudo ordenado. Você não vai ver anjo pregando a palavra, porque Deus é Deus de organização e Ele já determinou que nós pregássemos a palavra. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque se nós não pregarmos, ninguém vai ouvir, ninguém vai se converter. Como diz a carta aos Romanos, como se converterão? Como aceitarão se não há quem pregue? Nós devemos pregar. Então tudo especificado com Deus. Deus age para acabar com a confusão, porque a confusão é do diabo, irmãos. O diabo que quer ver confusão. E Deus, ele não age no meio da confusão. Ele pode agir para acabar com a confusão. Muitas vezes você vê no texto que havia uma confusão, uma discussão, lá em Marcos capítulo 9, e quando o Senhor Jesus chegou, acabou a confusão. Todos voltaram-se ao Senhor e começaram a perguntar, e o Senhor dá a direção. Então, o que tem acontecido? O povo de Deus não pode fazer confusão. Tem, irmãos, crentes que estão fazendo uma bagunça espiritual, irmãos. Uma bagunça, espiritual. Uma confusão total nas coisas de Deus. Tem crente que diz que crê no Senhor Jesus e pede para ídolo. Que confusão. Faz propaganda até de medalhinha. Outro dia deu uma bronca lá no Facebook. Um negócio de medalhinha, irmãos. Tem crentes que diz que crê no Senhor, no poder do Senhor e da palavra, que lê horóscopo. Que confusão, irmão. Que bagunça. Que procura sinais. Que procura ouvir pessoas.
que procura ver jogos, que procura fazer simpatia. Que bagunça! Deus não é Deus, Deus não opera no meio disso. Deus pode operar para acabar com isso. Deus quer ordem para que haja multiplicação. Ordem, irmãos, ordem. E olha, a maneira mais simples de pôr ordem na nossa vida é buscar, crer, obedecer só a palavra. Fechar 100%. Apareceu aí um modismo aí, vamos lá. Não, eu fechei com a palavra, eu não quero bagunça, eu não quero confusão na minha vida. Porque na confusão o diabo acaba desviando as pessoas do caminho de Deus. Começa a inventar muita moda, a pessoa começa a misturar muitas coisas, e aí quer justificar que está na palavra, irmão. É confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de organização, de ordem. Então põe a ordem na sua vida, a palavra de Deus põe ordem na nossa vida, e aí Deus opera. Irmãos, tem um texto clássico lá de 2 Reis, capítulo 20, que Deus trouxe uma sentença de morte para o Ezequias. Ezequias, você vai morrer. Mas antes, põe ordem na tua casa. Sentença de morte, mas Ezequias antes de ir tinha que organizar a sua casa. E lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 2, o Ezequias deu um show, ele organizou tudo, irmão. Organizou os levitas, os sacerdotes, organizou tudo no seu reino. Em cumprimento à ordem do Senhor. Organize, irmão. Organize aquilo que está no seu... Não faça confusão, irmão. Não, veio lá um espírito e falou comigo, e falou com a voz da minha mãezinha querida, que já foi. Irmão, isso é confusão, irmão. Aqueles que descem à sepultura não retornam à face da terra, é o que diz a palavra do Senhor. Né? Ao homem só é dado... morrer uma só vez. Então não faça confusão, não faça bagunça, põe em ordem seu espírito, né? A ordem, irmãos, ela traz prazer, a ordem traz conforto, né? A pessoa em confusão mental, confusão espiritual, ela está perdida, mas não sabe, ela vive aí, vamos dizer assim, sem conforto, incomodada. Com ordem, tudo funciona como um corpo. Veja, irmãos, como Deus fez a natureza, tudo ordenado. Distância da terra para o sol, tudo certinho. Veja o funcionamento do corpo humano, tudo em ordem, irmãos. Né? Quando há desordem, o nome é doença. Né? Então, Deus é um Deus de organização. Por isso que o Senhor fez, para evitar uma bagunça, para evitar uma confusão, o Senhor ordenou todos antes de fazer a multiplicação. Irmãos, grande causa de perdas e dor é a desordem, a desorganização. O diabo age na bagunça, irmãos. Né? Porque na desordem você não sabe onde está a saída. Né? Você não sabe de onde está vindo o mal. Você não sabe como agir. Você fica perdido, irmãos. Organize seus sentimentos. Né? Organize aí o seu coração, a sua fé, organize a sua vida, tenha uma vida abençoada, organize o seu tempo. Irmãos, estou estressado, estou estressada, está faltando organizar o tempo, né? Para não se estressar, né? Então organize seu tempo, a sua vida, a sua fé, só na palavra, e receba a multiplicação de bênçãos de Deus. É isso, irmão, que Deus quer salientar para nós hoje. Né? Que nós nos organizemos na nossa vida, nos nossos sentimentos, na nossa fé. Não faça confusão. O diabo quer colocar confusão no evangelho, irmãos. Quer colocar um monte de modismo. Onde já se viu pessoas ficar imitando bicho, cobra e outros bichos aí, dizendo que é de Deus. Isso é confusão do inimigo, irmão, para desviar do caminho do Senhor. Entendo? Fecha 100% com a palavra, creia 100% na palavra, que a sua vida vai ser colocada em ordem. Veja como você era antes de conhecer Jesus e a palavra, e vê como Deus tem agido e está agindo e vai continuar agindo na sua vida. Amém, povo de Deus? Então, Deus é Deus de organização, Deus ama a ordem, quer que nós organizemos os nossos sentimentos, a nossa vida, para que a gente tenha uma vida abundante, para que a gente tenha multiplicação e para que a gente tenha salvação. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando, né?